pessoal, vamos continuar nossa aula, falando sobre produtos notáveis. Na aula passada a gente estudou o quadrado da soma de dois termos e nessa aula a gente vai estudar o quadrado da diferença de dois termos. Não vai mudar basicamente nada, a maneira de resolver é a mesma, certo? A única coisa aí é que vai mudar o sinal de mais para o sinal de menos, mas a maneira de resolver é praticamente a mesma coisa, certo? Já tem um exemplo aí mostrado pela propriedade distributiva, como vocês já sabem resolver. Seria só multiplicar a menos b vezes a menos b. E pela regra prática, que também é bem simples. Pela regra prática, a gente vai tentar primeiro associar aí quem é o primeiro e quem é o segundo termo, né? Então, o A é o primeiro termo e o B é o segundo termo. Então, sabendo quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo, a gente consegue identificar aí a regrinha prática. A regra prática diz o seguinte: o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, certo? Então o primeiro termo aí é A, então seria o quadrado de A ao quadrado, aí menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, menos duas vezes A vezes B, então duas vezes o primeiro vezes o segundo, AB, mais o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo é b, então é b ao quadrado. Então a regra prática ficaria a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Muda pouca coisa do quadrado da soma dos dois termos. No quadrado da soma de dois termos, todos os sinais aí eram positivos. No quadrado da diferença de dois termos, o primeiro sinal vai ser negativo, certo? Vamos passar para frente. No trinômio quadrado perfeito, você já sabe o que é uma expressão algébrica composta por três termos, e quadrado perfeito porque é o resultado da multiplicação de dois fatores iguais. Também já foi explicado na aula anterior. X menos 3 ao quadrado. Como resolver pela propriedade distributiva? Então, seria x menos 3 vezes x menos 3, onde o primeiro termo do primeiro parêntese multiplica os dois termos do segundo parêntese. O x vai multiplicar o x e posteriormente o x vai multiplicar o menos 3. X vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 3 é menos 3x. Agora, o segundo termo do primeiro parêntese vai multiplicar os dois termos do segundo parêntese. Menos 3 vezes x é menos 3x também. E a pessoa tem que se ligar aqui quando o segundo termo multiplica o segundo termo do segundo parêntese, porque os dois são negativos. Então não confundam, temos que multiplicar primeiro os sinais. Multiplicação de sinais iguais, o resultado sempre vai ser positivo. Então seria menos vezes menos, que é mais, e 3 vezes 3, que é igual a 9. Reduzindo os termos semelhantes, repetiria o x ao quadrado. Aí menos 3x e menos 3x dá igual a menos 6x. E agora era só repetir o 9 e está aí a resolução. X ao quadrado menos 6x mais 9. Outro exemplo aqui para vocês. A menos 4 ao quadrado. A menos 4 vezes A menos 4. Certo? Antes está aí o primeiro e o segundo termo. E agora a gente vai multiplicar o A menos 4 vezes o A menos 4. Isso pela propriedade distributiva. O primeiro termo multiplica os dois, depois o segundo termo multiplica os dois. A vezes A é A ao quadrado. E A vezes menos 4 é menos 4A. O menos 4 do primeiro parêntese vai multiplicar os dois termos do segundo parêntese. Então, menos 4 vezes A é menos 4A. E menos 4 vezes menos 4, não esquecendo de multiplicar os sinais, é menos vezes menos. E 4 vezes 4 é 16. Reduzindo os termos semelhantes, né? Menos 4 e menos 4, no caso menos 4A e menos 4A. Eu vou repetir o A ao quadrado, menos 4 e menos 4 dá menos 8. E repetir o 16, então ficou igual a
a ao quadrado menos 8a mais 16. Isso pela propriedade distributiva, utilizando a regra prática. Já sabemos quem é o primeiro e quem é o segundo termo, certo? Onde o a é o primeiro termo e o b é o segundo termo. A gente vai usar lá do exemplo anterior, do a menos 4 ao quadrado. Então, a regra prática diz o seguinte, é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então, quadrado do primeiro termo, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é a, então vai continuar sendo a ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b, então 2 vezes a vai continuar a, vezes o b vezes 4, né? Que o b é o segundo termo, é o número 4. Mais o b ao quadrado. Então, quem é o b ao quadrado? Seria o 4, então mais 4 ao quadrado. Agora é só resolver a multiplicação. Repete o a, menos 2 vezes a vezes 4. 2 vezes 4 dá 8 e 8 vezes a é 8a. Não esqueça de colocar o sinal de menos. Mais 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que dá igual a 16. Perceba que o resultado deu a mesma nos dois. Então, vamos para o próximo vídeo, certo?